Olá, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa videoaula falando sobre a Europa. Já passamos por todos os continentes, faltava o continente europeu. Lembrando que quando a gente está falando aqui de continente, a gente sempre passa por vários aspectos, né? Como economia, desenvolvimento, aspectos naturais, sociais e vários outros assuntos importantes que caem muito em vestibulares, concursos, etc. Então, eu digo que falar sobre os continentes é sempre uma forma de revisar vários assuntos também ao mesmo tempo. Então, por exemplo, falar da Europa é impossível a gente não pensar no grau de desenvolvimento, né? No grau de industrialização, na densidade demográfica, na riqueza dos países, no PIB, alguns, a maioria dos 10 países mais ricos do mundo encontra-se no continente europeu. Então você tem vários aspectos aí da geografia a serem observados. Mas antes, falando de Europa, é sempre bom lembrar que na verdade o continente europeu nem deveria existir, né? Por quê? Porque na verdade o continente europeu ele é uma península do continente asiático. Na verdade, o continente europeu e asiático formam um continente único. Então, do ponto de vista geológico, estrutura, terra, rocha, solo, Europa e Ásia formam um único continente, uma única placa tectônica. A Europa sendo uma península da Ásia. O que é uma península? É um estreito braço de terra que vai em direção ao mar, cercado por água por três lados, conectado apenas por uma parte, por um lado. Então isso aqui é uma península. A Europa é uma grande península do continente asiático e do ponto de vista geológico formam um único continente. Porém, historicamente, geograficamente, politicamente, decidiram separar esses continentes, muito devido à sua imensa diferença, né? Do ponto de vista em especial étnico, histórico e geográfico. Né? Os povos europeus são muito, muito diferentes dos povos asiáticos, em costume, em economia, em origem, em etnia, etc, etc. Então, dividiram aí, né? Continente europeu e continente asiático. Então, assim como a Europa é uma península do continente asiático, a própria Europa é formada por algumas penínsulas também. A mais conhecida nossa, a Península Ibérica, formada aqui por Portugal e Espanha. Outra península, né, chamada aqui da Bota, a Itália, a Península Itálica. Aqui a Península Balcânica, a região dos Balcãs. Aqui a Península Escandinava. Então a Europa é uma península e é formada por várias penínsulas e algum conjunto de ilhas. Então a Europa é o segundo menor continente do mundo, tendo uma extensão de 10 milhões de quilômetros quadrados, representa apenas 7% das terras emersas do planeta. Então a Europa só é maior que a Oceania. Predomina o clima temperado, excepcionalmente benigno para a habilidade humana. E é uma observação, né? Não foi eu que coloquei esse benigno. Nós vamos ver que vai ter suas vantagens e desvantagens, né?
Então, por exemplo, para a agricultura, se o clima temperado é um clima que o verão geralmente é quente e o inverno é bastante frio, você tem os extremos, você vai ter, se você planta algo que gosta de calor, você tem poucos meses para produzir. E da mesma forma o contrário, né? Então você tem que saber lidar muito bem com esse tipo de clima. Coisas que os europeus vêm fazendo muito bem, né? Mas vejam que não é só benigno, né? Do jeito que aqui no sertão, no nordeste do Brasil, a gente lidar com a seca, lá eles têm que lidar, por exemplo, com neve, né? Que para alguns plantios também não é algo muito bom. Considerado o continente mais plano de todos, com uma altitude média de 230 metros. Para vocês terem uma ideia, a altitude do Brasil é algo média em torno de 800 metros. Então é muito, muito baixo a média do continente europeu. Com a extensão de 2.000 quilômetros na planície norte, que se estende da costa atlântica francesa até os Montes Urais. A gente vai ver um mapa um pouco mais na frente. Ao sul, está separada do continente africano pelo Mar Mediterrâneo. Mediterrâneo significa justamente, né, meio de terras, né, no meio de terras, entre a Europa e a África. Fronteira que se reduz a uns 30 quilômetros no Estreito de Gibraltar, um estreito localizado entre Espanha e Marrocos. Estreito muito conhecido por, infelizmente, né, aconteceriam algumas migrações ali no sentido África-Europa, na fuga de alguns conflitos na África. Algumas pessoas buscam a Europa e tentam fazer essa travessia com pequenas embarcações, muitas vezes até a nado, e muitas vezes acontecem tragédias, né, nessa região. Em outras também, né? Mas em especial nessa região. Então, localização. A Europa está localizada no hemisfério norte, ou seja, bem acima da linha do Equador. Ocupa terras tanto no lado oriental, ou seja, leste, quanto no lado ocidental, ou seja, oeste. Isso porque a Europa é cortada pelo meridiano de Greenwich, né? O mediano que faz justamente essa divisão, em especial ali na região da Inglaterra, onde existe a cidade de Greenwich, né? Suas terras se estendem de 34 graus e 45 minutos a 80 graus de latitude norte e 20 graus de longitude oeste a 65 graus de longitude leste, né? Então, como já vimos, é um continente relativamente pequeno. Esse grau de latitude vai influenciar nas diferentes tipos climáticos que nós vamos ver, e essa longitude vai influenciar em alguns fusos horários que podemos encontrar também na Europa. Limites do continente europeu. Ao norte, o Oceano Glacial Ártico, ou seja, o oceano ali que já faz praticamente parte do Polo Norte. A leste, os Montes Urais, um monte que é encontrado na Rússia, então faz a divisão justamente entre o continente europeu com o continente asiático. A oeste, o Oceano Atlântico. E ao sul, o Mar Mediterrâneo, como já falei, entre Europa e África, e o Mar Negro, que já faz de limite aí com Europa e Oriente Médio.
Então aí a localização do continente europeu. Vocês observem aqui que algumas regiões, algumas ilhas, uma Islândia, por exemplo, fica bem próximo aí do Polo Norte. Fatores que influenciam o clima europeu. Eu talvez não demore muito falando sobre os climas, porque nós temos já vários vídeos falando sobre clima, inclusive um específico sobre clima, né? Onde foi citado todos esses fatores. Mas aí, latitude sintetiza os efeitos de vários fatores sinópticos, número de horas de sol descoberto, inclinação dos raios solares nas áreas de alta latitude próximo aos polos. Faz mais frio. Então, quanto mais próximo ao Polo Norte, no inverno, chega a ter pouca, poucas horas de luminosidade, poucas horas de luz do sol. Geralmente aqueles filmes de vampiros, né? Os vampiros moram na região ali da Islândia, por exemplo, da região da Península Escandinava, do norte da Europa, justamente pela pouca luminosidade, em especial em parte do ano, como o inverno. Continentalidade. Então, o afastamento de grandes massas de água como o oceano acarreta na diminuição da umidade do ar. Portanto, menor probabilidade de nuvem, portanto, a menor probabilidade de chuva. Né? Então, quanto mais para dentro do continente, menos chuva, menos umidade. Isso vai influenciar na variação da temperatura. Né? Quanto mais úmido, menor a variação da temperatura. Quanto menos úmido, maior vai ser a variação da temperatura. A exemplo, o deserto, né? Que é muito quente de dia e é frio à noite. Isso pela falta da umidade, falta da água, que é um ótimo condicionante térmico. A água se mantém quente durante a noite e ela mantém um equilíbrio na temperatura. A corrente do Golfo, que leva águas aquecidas até o litoral das Ilhas Britânicas e da Península Escandinava, contribuindo para o equilíbrio térmico. Então, as correntes marinhas também exercem uma forte influência no clima da região norte da Europa, né? Senão ela seria ainda mais fria. E ventos. Predominam os ventos de oeste, que levam a umidade do Oceano Atlântico para o interior do continente. O vento sopra do frio para o quente, né? Então, o Oceano Atlântico, na parte norte, em especial, é mais frio que o continente, faz com que o vento sopre nesse sentido. Né? Oceano, continente, levando umidade para a região. Tipos de clima. Clima de montanha ou alpino, ocorre especialmente nas áreas de relevo de grande altitude, né? Já falamos, quanto mais alto, mais frio. Quanto mais alto, menos umidade também. Como os Alpes, Pirineu, parte do Cáucaso. As chuvas são bem distribuídas durante o ano. Os invernos são extensos e rigorosos, constituídos por nevada e geada. Quanto mais alto, mais você vai verificar a diminuição da temperatura e um pouco da diminuição dessa quantidade de chuva. Temperado oceânico. É formado por elevado índice pluviométrico, né, devido à presença do oceano, especialmente na primavera e no inverno. E sem grandes variações anuais, né, da temperatura, devido ao fator maritimidade ou estar próximo ao oceano.
Temperado continental ocorre no centro-leste da Europa. As chuvas desenvolvem com menos incidência que no temperado oceânico, pelos motivos que falamos anteriormente. Apresenta verões quentes e chuvosos e inverno extremamente frio, ou seja, uma grande variação na temperatura. Há uma grande diferença entre o verão quente e o inverno muito frio. E o clima mediterrâneo, as margens ali, né, do mar Mediterrâneo, esse tipo de clima ocorre no sul da Europa, com verões quentes e invernos mais amenos em relação a outras regiões do continente. O verão é seco e o inverno é chuvoso. Esse clima é o clima que mais assemelha ao nosso aqui, né, do litoral do Nordeste, onde o verão é seco, né? E aqui a chuva, por exemplo, ela é concentrada entre o outono e o inverno. E o subpolar está próximo à região ártica, apresenta verões curtos, com temperaturas que ficam entre 16 e 21 graus. Né? Pra vocês terem uma ideia, 21 graus aqui, tem gente reclamando que está com frio, né? Então lá é o verão, chega no máximo 21 graus. E o inverno, extremamente rigoroso, as temperaturas atingem até menos 50 graus. Então, os mais variados tipos de clima aí, né? Do clima mais quente ou ameno de Portugal, às regiões congeladas, com as vegetações coníferas aqui, né? Que tem essa forma justamente para se adaptar à neve, né? Para não acumular neve em suas folhas e suportar essas altíssimas temperaturas com folhas rígidas, duras, em forma de espinho. As formas de relevo. A Europa é um continente com um relevo pouco acidentado, se comparado a outros continentes. Apresenta três grandes conjuntos morfológicos, né, de mudanças no relevo. As planícies, os planaltos e as montanhas. Fazendo sempre a comparação, né, lembrando que no Brasil não tem montanha. Né? O que seria montanha? A definição mais usada hoje. A região que sofre ainda com a ação dos agentes internos, vulcões, terremotos, etc. Então lá existem algumas montanhas na Europa. Grande parte do território é constituída pela Grande Planície Central Europeia, que estende-se desde a costa ocidental da França e vai até os Montes Urais. Então, relevo que predomina na Europa, planície. Os planaltos localizam-se no interior da Europa, principalmente ao sul da Grande Planície Europeia. Nestas zonas planálticas destacam-se alguns relevos muito antigos, de forma arredondada e pouco elevada, com altitudes inferior a 2.000 metros. Então, essas formas também lembram muito os nossos planaltos, né? E o nosso mar de morros, de forma arredondada. Nosso mar de morros está aqui entre o Planalto da Borborema e a região litorânea, da planície litorânea. Lá também vai ocorrer nas planícies e nas regiões de Planalto esse relevo de forma arredondada, geralmente formada pela ação da chuva, né? Que vai aplanando o relevo e vai como se alisasse o relevo por todos os lados, fazendo com que ele tenha essa forma arredondada. As montanhas mais jovens localizam-se sobretudo no sul da Europa. São montanhas de altitudes elevadas, superior a 2.500 metros, e apresentam um declive muito acentuado. Falei para vocês há pouco a definição de montanha. Só eu queria destacar aqui nessa imagem
Eu digo sempre o seguinte: a gente não deve decorar, né? É muito difícil você decorar. Mas quando você entende a lógica, você consegue de repente acertar várias questões, né? Enem, concurso, etc., sem necessariamente ter decorado todo um mapa e etc. Então, o relevo europeu ele segue uma lógica que é muito falada, né, dentro da geografia, que é aquela questão das placas tectônicas elas possuírem um dobramento, um enrugamento, em especial nas suas margens. Então, notem que nas margens da placa tectônica aqui, que a gente verifica as regiões de maiores altitudes, os planaltos e montanhas, tanto no sul como também aqui na região norte. E na região central é a região que predomina as planícies. Planícies essas que muitas vezes são bacias sedimentares, ocupam a porção nordeste do continente europeu. As áreas mais antigas são ricas em carvão mineral e em petróleo, né? O relevo plano e baixo facilita a navegação dos rios. A gente vai falar sobre rios daqui a pouco. Mas é aquela questão de se eu tenho bacia sedimentar, o que é que eu vou procurar de recursos minerais? Carvão, petróleo, etc. Eu poderia encontrar fósseis dentro de uma bacia sedimentar. Se eu tenho uma região do relevo cristalino, aí eu poderia encontrar ferro, por exemplo, eu poderia encontrar pedras preciosas, diamantes, esmeralda, etc. Então, daí a importância de você saber de que é composto a estrutura daquela região, estrutura geológica daquela região. Se é bacia sedimentar ou se é um escudo cristalino. Os Montes Urais são um conjunto montanhoso muito antigo, né? Constitui o limite geográfico que separa o continente europeu do continente asiático, que eu falei aqui, né? Esse Montes Urais está dentro da Rússia. A Rússia tem parte na Europa e parte na Ásia. A Rússia corresponde a um país euroasiático. Os montes escandinavos são formações mais antigas, arredondadas, que se estendem ao longo da Península Escandinava, né? Então, essa região aqui. Os Pirineus, tal como os Alpes, são formações montanhosas de idade mais recente, que separa a Península Ibérica, Portugal e Espanha, da região da França. Então, aqui. Então, historicamente, né, as guerras, os conflitos, a União Ibérica, então os Montes Pirineus têm grande importância nessas questões. Os Alpes constituem as mais importante cadeia montanhosa da Europa Ocidental. Trata-se de um dobramento moderno, ou seja, a presença de vulcões, terremotos, etc. Destaca-se o Monte Branco com seus 4.800 metros de altura, com seu ponto maior de altitude. Os Balcãs localizam-se na Península Balcânica e a sua área abrange diversos países. Diversos mesmo, pessoal. Falando naquela questão de decorar novamente, em 1994, boa parte dessa região aqui da Europa era um país chamado Iugoslávia. Hoje, o que era a Iugoslávia foi dividido em aproximadamente 10 países, entre eles Sérvia e Montenegro, que hoje também já foi dividida, República Tcheca,
a Tchecoslováquia, que já foram também modificadas. Então, já adianto aqui que essa região é a região que concentra muitos dos conflitos ligados ainda a território no continente europeu. Conflitos esses com ligações políticas, étnicas e etc, etc. Até mesmo religiosa, né? Para quem pensa que a Europa é um paraíso onde não tem conflitos, etc., essa região vale a pena destacar. Os Apeninos são uma cadeia montanhosa que se estende ao longo da Península Itálica, com altitude elevada, atingindo seu ponto máximo do Gran Sasso, da Itália, a quase 3.000 metros. Então, é uma região também de relevo recente, com presença também de vulcões ativos, com presença de terremotos, etc. Então, aí algumas imagens, como por exemplo aqui, dos Montes Urais da Rússia. A vegetação, nós temos um vídeo específico também sobre o vídeo, sobre a vegetação. Eu vou passar aqui rapidinho. Atualmente, a maior parte da formação vegetal da Europa já foi destruída, como em quase todo o local do planeta, né? Abrindo espaço para ocupação agrícola ou para expansão urbana. O continente europeu é o continente mais urbano do planeta, no sentido das pessoas estarem na área urbana, concentrada na área urbana. As formações vegetais originárias da Europa dependem do tipo de clima, consequentemente do tipo de solo. A vegetação é o espelho do clima. As formações vegetais são a tundra, a conífera, a temperada, o estepe, a pradaria e a mediterrânea. Então a tundra ocorre nas áreas que circundam o Polo Norte. É uma vegetação composta por musgos, gramínea, arbusto e líquens. Floresce apenas durante o curto verão. Então geralmente é uma vegetação baixa, arbustiva, que floresce ali no verão sobre as rochas, que geralmente no inverno estão cobertas aí pelo gelo. Então, imagem aí da tundra. As coníferas nós vimos já em outra imagem, né? Ocorre na Suécia, na Noruega e Finlândia, uma formação homogênea, ou seja, bosques com um único tipo, uma única espécie de árvore, pouco densa porque elas são espaçadas uma da outra, e as coníferas dominam a paisagem. Também chamada de floresta boreal, boreal significa norte, ou taiga. Então, aí as coníferas. A floresta temperada, que o nome já diz, né, ela acompanha o clima temperado e ela vai acompanhar também as mudanças climáticas, ou seja, no verão ela vai estar um pouco esverdeada, na primavera bem colorida, florida, e no inverno, geralmente com temperaturas extremas, as folhas caducam, as folhas caem, né? Essa é uma característica marcante da floresta temperada. O estepe pradaria, nas áreas mais secas, próximo ao Mar Negro e o Mar Cáspio, surge uma vasta extensão de estepe. As pradarias nascem em áreas mais úmidas, com vegetação rasteira, formada por plantas herbáceas e gramíneas. É um tipo que lembra muito os pampas gaúchos, né? Também chamado de campos limpos, quando não há presença de árvores,
com essa imagem aqui, ou campo sujo quando você observa a presença de algumas árvores. O estepe lembra muito nossa caatinga e o cerrado, né? Uma vegetação mais arbustiva de uma área mais seca. A floresta ou vegetação mediterrânea, no sul da Europa, do clima mediterrâneo, favorece o desenvolvimento de floresta. Apresenta-se como maquis em áreas de solos arenosos ou como garrigue, que é uma vegetação espinhosa, né, arbustiva, em áreas de terrenos calcários. Essa vegetação é habitualmente chamada de floresta mediterrânea, que apesar de ter o nome de floresta, ela é bem espaçada, mais arbustiva do que arbórea, mas com grande diversidade de plantas. Hidrografia. Então, o continente tem uma complexa rede hidrográfica com grandes rios, como o Volga, o Danúbio, que atravessa vários territórios e delimita fronteiras. A região mais elevada do relevo europeu, como os Alpes, os Pirineus e os planaltos centrais da Rússia, funcionam como um importante centro dispersor de água. São as nascentes de grande parte dos rios existentes nesse continente. Então, algo comum, né, na geografia. Os rios geralmente nascem nas montanhas ou nos planaltos, correm em direção às planícies e vão em busca das áreas mais baixas, como o oceano, o mar e grandes lagos. A exemplo do nosso Planalto da Borborema, onde surgem a maior parte dos rios da nossa região. A exemplo do Planalto Central, onde surge o rio São Francisco e que vai em direção aqui à região Nordeste até desaguar no Oceano Atlântico. Então o mesmo vai acontecer também na Europa. Os rios europeus são historicamente importantes como meio de transporte, o que facilitou o desenvolvimento do comércio e da indústria. Então essa é uma das grandes diferenças entre os rios europeus e os rios brasileiros. Os rios europeus são muito utilizados para o transporte, facilitado pela questão de serem rios de águas mais tranquilas, devido a ser rio de planície, enquanto os rios brasileiros são rios de planalto, com quedas d'água, cachoeiras, etc. O que para a gente foi bom no sentido da prática de energia mais limpa, né, através das hidroelétricas, aproveitando esse potencial que existe nos nossos rios. Além dos rios e de mares, a hidrografia europeia apresenta ainda muitos lagos, como o Constança, de Genebra, de Zurique, na Suíça, e os lagos glaciários da Finlândia. Então, outra grande diferença da hidrografia europeia da brasileira é a presença de grandes lagos. Então, quando a gente está falando de grandes lagos, pessoal, são enormes mesmo, por muito chamado até de pequenos mares, né? Enquanto aqui no Brasil não é tão comum esses grandes lagos. Nós temos pequenos lagos espalhados pelo Brasil, mas não é comum a formação de grandes lagos. Então, o rio Volga é o maior rio europeu, cuja nascente se localiza no planalto de Valdai, na Rússia, drenando muitos afluentes até desaguar no Mar Cáspio. Então, vocês veem que são rios de planície e por isso muito utilizado para a questão do transporte. A bacia do Rio Danúbio. O Rio Danúbio é o rio internacional da Europa, pois atravessa vários países. Nasce na Alemanha, né, num país mais desenvolvido da Europa atualmente, e deságua no Mar Negro. Banha os seguintes países: Áustria,
Eslováquia, Hungria, Sérvia, Bulgária, Romênia e Ucrânia. Sua foz faz fronteira entre Romênia e Ucrânia. E o rio Reno é o mais importante do rio europeu devido ao transporte de produtos através dele. Nasce nos Alpes suíços, serve de fronteira entre França e Alemanha e deságua nos Países Baixos, né? A Alemanha ou Holanda, no porto de Roterdã. Então vejam aí a presença de navios cargueiros, né? Carregando até contêiner nesse rio. Há ainda rios importantes como o Tamisa, Elba, Mosela, Vístula, Sena e outros, né? Cabendo destacar o canal Reno-Meno-Danúbio, uma ligação do porto de Roterdã através do Reno, Meno e Danúbio até o Mar Negro, importante rota de transporte. Notem que essa ligação entre os rios mais importantes da Europa, através de canais, faz com que a Europa tenha uma ligação hidroviária muito significante, que vai aqui ó, do norte da Europa até o sul da Europa, de leste a oeste. Então isso dá mais importância ainda para os rios europeus. Coisa que aqui no Brasil a gente não utiliza muito os nossos rios como via de transporte, né? A nossa malha viária é caríssima para manter, enquanto os rios não teriam praticamente quase que nenhuma manutenção, né? A não ser nos portos, etc. Então, essa seria uma ideia para uma melhor utilização dos rios brasileiros, ou até mesmo do litoral, né? Boa parte do transporte que vem, por exemplo, do sul do país para o nordeste, através da malha viária, poderia vir através de navio pelo mar. Mas isso aí são outras questões, né? Isso que eu acabei de falar foi muito falado na época daquela greve dos caminhoneiros, né? Que falou-se dessa deficiência do Brasil em relação à utilização hidro e também da malha ferroviária, coisa que também se destaca muito no continente europeu. Os lagos da Europa. A Europa possui muitos lagos. Esses são depressões preenchidas pela água da chuva ou degelo da neve. São muito utilizados como fonte de água para a cidade de transporte. A Finlândia é considerada o país dos lagos por concentrá-lo em maior número. Então aí a imagem de alguns desses lagos. O litoral. O litoral apresenta muitos recortes. Daí a Europa contar com 19% das suas terras em forma de península. Algumas nós já citamos e já falamos o que é uma península, né? E 18% em forma de ilhas. Na Noruega temos os fiordes, que são antigos vales glaciais, né? Vales formados aí pela ação do gelo, né? Do acúmulo de gelo, do degelo, do derreter do gelo, do levar de materiais das regiões mais altas para mais baixas. Isso vai fazendo com que surja ali um vale. Geralmente esse vale, em formato de U, é um vale que tem paredes menos verticais do que os vales construídos pela ação do rio, que rios fazem vale em forma de V, né? Paredes mais íntimas. Temos o Estreito de Gibraltar, já falamos, né? A área
mais próxima entre a Europa e a África. Então, pessoal, aqui uma dica, né, de alguns vídeos para vocês verem no YouTube. Existem várias outras informações bastante interessantes. Aqui alguma bibliografia. Espero que tenham gostado, né? Espero que estejam estudando. Qualquer dúvida, falem comigo. Breve nós faremos uma avaliação. Então, contem comigo. Até mais. Tchau, tchau.